Fala galera, beleza? Então galera, eu tô aqui ó, como vocês podem ver, eu vou falar sobre um pouco aqui no Richard Rasmussen no Redcast, galera. E ele contra um biólogo contra 25 veganos. Aqui ó, pra não falar que eu tô assistindo, eu ainda não acabei o vídeo ó, mas vou acabar. Já tá faltando uns 10 minutos aqui. Galera, então, uma das pautas, entre várias que eu vou estar entrando aqui com vocês, foi o agro. Tem um cara falando que o agro, velho, só alimenta 5% do Brasil. Da onde que ele tirou isso, galera? Da onde? Ou os veganos que é lacrar, velho. Galera, não tem nada contra. Mas se você já fala que é vegano, que não come nada, pra mim isso é tipo a Anitta. Com todo respeito do mundo. Que é lacrar, vegano mesmo, ele não fala que é vegano, galera. Eu conheço vários. Os veganos que são veganos de verdade, eles não falam. Esses que falam pra mim, ó, é tudo falsidade, galera. O cara falando que é 5% só do agro que move a alimentação do Brasil. Galera, então para. Deixa o agro parar pra ver o que acontece. Até a soja e esses bifes que vocês comem, galera, é feito de soja, velho. E quem mexe com a soja é o agro, velho. Oh, esses caras é foda, viu? Esse povo, né? Não só os homens não, mas as mulheres também, né? Desse vídeo aí. Esses veganos, né? Outra coisa que eu tava vendo é uma mulher. Eu tinha até separado aqui falando de javali. Que as tem muita. Faz muita maldade com o javali. E que o javali não podia, que não pode matar, fazer o abate de javali, sem que ele veio, acho que do sul, e ninguém controla mais, galera. Aqui, ó, o tamanho da presa desse javali. Eu ganhei de um amigo meu que caça, eu não caço, mas eu ganhei. E o que acontece com esses veganos? Galera, eles nunca foram em campo. É igual ele falar que só 5% do agro que move o Brasil. Aí ele fala, o Richard falou que não, e ele continuou debatendo que sim. Sem que o cara que nunca foi numa fazenda ver o que acontece, galera. Ou tanto que o Mato Grosso produz. Eu acho que o Mato Grosso, tirando o Brasil inteiro, e se eu não me engano, os Estados Unidos, só ele é o terceiro do mundo a produção, velho. Só ele, o maior produtor, terceiro maior produtor do mundo, tirando o Brasil inteiro e os Estados Unidos, velho. E outra coisa, falando do javali, desculpa eu ter mudado de assunto agora. A mulher falando que não, que eles defendem muito a pauta de não matar bicho, né? E ele comentando sobre a mulher comentando sobre o javali e tal, que não pode o abate. Moça, você já foi numa... Eu tô te perguntando, tomara que esse vídeo chegue pra você. Você já foi numa caça? Você sabe o que ele faz? Aqui perto da minha cidade, um homem morreu e eles encontraram só a meia perna dele. Sabe quem tinha comido a meia perna dele? Ó, encontrou o corpo inteiro e sem meia perna. Sabe quem que tinha comido a meia perna dele? Um javali. Só pra você ter uma base. Javali não tem bicho na natureza que elimine ele. Predador dele não tem. E eles caçam em bando. E outra, eu queria que você fosse aonde a gente chama de aguada, né? Mas onde tem uma nascente de água, eles acabam com a nascente da água. Acabam, eles detonam. Aí, vamos supor, se for uma cidade inteira que precisa de abastecimento de uma nascente, e esse bando for lá, e do jeito que tá indo, o tanto que eles reproduzem, cara, é de pouco em pouco tempo, e vai, tipo assim, tem uns que tem 16 leitão, velho. Então, mesmo caçando, não dá conta, galera. O trem tá infestado. Aqui mesmo na região aqui, já tem javali no meio da cidade. E olha que a cidade é pequena. Entrando no meio das casas do povo, comendo comida. Aí, o que eu tava falando com vocês, vocês pensam numa cidade inteira que precisa de uma nascente, eles vão lá e acabam com a nascente, deitando, cavucando, enchendo de barro, e a água acaba de fluir para a cidade, galera. Esses veganos, velho, eles têm que ir primeiro. Vão primeiro no lugar e vejam
que acontece primeiro. Aí depois vocês falam, porque na minha opinião é tipo, vegano é como se fosse um curso à distância, EAD, velho. Porque é tipo, o cara não vivencia aquilo no dia a dia e fica comentando. É a mesma coisa do... Não vou, tipo assim, do político de esquerda que fala que o Brasil tá bom e que não mora numa favela, não vê como o pessoal da favela tá, a maioria do povo do Brasil vive na pobreza, e o povo falando que a culpa é do Bolsonaro e de não sei o que, sem que o PT tá aí no governo tem 16 anos já e nunca muda nada, sem que a China em 20 anos era um dos piores países do mundo, em 20 anos se tornou hoje mesmo atual, não sei se é a primeira potência ou até a segunda potência mais forte do mundo, e o Brasil continua na pobreza. Então vocês continuam aí, ó, votando aí, ó, 16 anos, fazendo cagada, não muda nada. As pessoas da sua família que é pobre tá ficando mais pobre ainda, inflação só aumentando, e ainda tem gente que vota. É isso aí, galera. É a mesma coisa os veganos aí, ó. Eles não vão pra campo, não vai numa caça e fica falando que não pode matar o javali. Eles falam que não pode comer carne do boi, que faz muito mal, galera. Tem gente que vive só de carne, velho. Vive só de carne a vida inteira. Eu conheço vários, eu tenho aqui no Instagram, não conheço pessoalmente, mas eu conheço vários. E antigamente o povo vivia muito mais que hoje, velho. Aí você fala, não, morria por outras doenças, mas por infarto, essas coisas não, e eles comiam carne. E outra já que vocês querem tanto entrar em mérito porque não é uma dieta, é um estilo de vida. Pra mim, ó, na minha opinião, tanto os veganos como o Richard tá errado. Pra mim, o ser humano não é vegano, nem é carnívoro. Ele tem um canal no YouTube, galera, se vocês não conhecem, porque não sei o engajamento do meu vídeo, onde vai chegar, vocês entram e assistam, chama o Dr. Coraça. Vou até ver o que escreve aqui pra vocês, porque tem muito dia que eu não entro, por coisa de saúde particular minha. Dr. Coraça. É só pro Dr. Coraça, com 2 S. Vocês vão ver. Ele, na minha opinião, o ser humano não é nem carnívoro nem vegano. Ele é crudívoro. Por quê? Esse rapaz, ele vive de 14 anos na natureza, ele faz jejum de até um mês, até 40 dias ele já fez. E ainda tá vivo. Isso não é forma para emagrecer, mas para saúde, porque tem estudo que já ganhou até prêmio Nobel, que a partir de tantas horas que você fazer jejum, sem nada, seu corpo começa a pegar a célula ruim, tudo de ruim do seu corpo, e eliminar e rejuvenescer, regenerar. Só que tem o limite da regeneração, né? O Dr. Coraça, ele fala muito, que já fumava e tal, e passava muito mal, ficava só em frente ao computador e era obeso, e depois do jejum e do crudivorismo, ele mudou totalmente a vida dele. Ele começou quando ele viu que o pai dele faleceu, acho que foi de câncer. E ele explica, galera, que tipo assim, fazer o jejum até na Bíblia tá e tal, e que ele faz isso de forma não para emagrecer, mas por saúde, da regeneração. E ele explica que se você estivesse na natureza antigamente, você ia encontrar alimento todo dia, você não ia encontrar alimento, por isso faz jejum, e sempre foi assim, até depois, como inventou o fogo, ficou preguiçoso, começou a comer a caça, tem período de jejum, porque você não conseguia achar a caça nem fruto todo dia. Só que ele explica por que o ser humano é crudívoro. Tem 2 polegares para você ajudar a pegar o fruto na natureza, porque que você enxerga colorido, para você ver o fruto na natureza e pegar. Ele explica que também que não come tubérculos, que é debaixo da terra, e o ser humano não tem olfato para poder cheirar e achar os alimentos debaixo da terra. E é isso aí, galera. Mudou um pouco o caminho do vídeo, mas é isso aí. Eu acho que esses veganos estão tudo errado. No momento que você começa a se explicar, em vez de você viver,
você tá errado. E a mesma coisa é seu filho. Tem muitos que falam que seu filho já vai ser vegano. Não. Aí você tá sendo autoritário e não tá deixando o seu filho escolher. Se ele escolher ser, tudo bem. Agora, se for você que manda de criança, eu acho errado. E eu vi um cara aqui falando que, que a dieta vegana dá muito mais energia do que uma carnívora. Eu não acredito, galera. Eu acho que tem que estar balanceado os dois. Porque eu vi um cara que é crudivorismo, ele não comia nada de origem animal, porque o crudivorismo é o que, galera? Além de você comer só coisas da natureza, fruta, vegetal, legume, é cru, não vai ao fogo, porque o crudivorismo, eles têm estudos que se levar ao fogo, tem muitas, milhares de toxinas, até a de, acho que é Maillard, que chama, que é um cara que descobriu essa toxina, após esquentar o alimento, e fora que ela perde várias propriedades. E esse cara que eu tava comentando com vocês, ele era lutador de kickbox e ele só era crudivorismo, só que ele era profissional. Então ele viu que quando ele virou crudivorismo, houve uma melhora. Tipo assim, diz ele que lutava 4 dias seguidos com a mesma camisa e não fedia o suor. Que tipo, ia urinar e a urina não fedia. O cocô também era só do urina, porque era só fibra. Aí o que ele fez? Só que ele viu que ele tava meio que ficando fraco. E você pode ver que eu não conheço nenhum vegano, galera, que ganha alguma coisa. O crudivorismo eu já vi. O Lewis Hamilton, ele de vez em quando faz essa dieta. Agora o Dr. Coração é um estilo de vida, né, dele. O Lewis Hamilton, eu já vi que ele eu acho que chama plant-based em inglês, que é a base de plantas, né, de vegetais, legumes e frutas. E esse cara do kickbox, ele viu que só com o crudivorismo ele tava ficando fraco. Aí o que ele fez? Em vez de ele comer de tudo, tubérculos e processados e alguma coisa e tal, tudo que a gente come, grãos, não, ele pegou o crudivorismo e pôs a carne. Diz ele que nunca teve uma performance igual a que ele teve e virou campeão lá do kickbox. Não sei se ele é brasileiro, não sei o que é. Ouvi em português, talvez eles dublaram. Top. Aí galera, é isso aí. Sonic. Vocês comentem no canal, deixa o like, compartilha, tamo junto e valeu. E não se esqueça, galera, entra lá no canal do Dr. Coraça pra vocês estão vendo, pra quem quer emagrecer e tal. É um muito bom canal dele, só que igual ele fala, como não tem estudo científico, porque estudo para emagrecer não gera dinheiro, igual você ter que tomar remédio, você pode ver o Monjaro mesmo, né? 500 conto um vidrinho. A indústria não quer se envolver em estudo para isso, porque ia acabar com o lucro dela, não ia ser viável. Então é isso aí vocês entram lá só para vocês estarem vendo, tá? Uma curiosidade, põe aí no YouTube, ó, jejum, acho que é jejum higienista, 40 dias que vocês assistem, vocês vão entender o que eu tô falando. É isso aí, deixa o like, se inscreva no canal e valeu. O agro, velho, é nóis, agro é tudo, fui.